Você já passou por algum momento em que a única coisa que você podia fazer era esperar? Esperar por um exame, esperar por uma notícia, esperar uma resposta, esperar um milagre? Eu já. No ano passado, meu marido sofreu um infarto aos 39 anos. Naquela época, eu tinha 2 filhos pequenos, uma menina de 4 anos e um de 9. E eu lembro exatamente, muito claramente, da sensação de perceber que existiam coisas que eu simplesmente não podia controlar. Eu não podia mudar o diagnóstico, eu não podia acelerar o tempo, eu não podia garantir o que aconteceria no dia seguinte. Eu só podia esperar. E foi justamente por isso que o livro Enquanto Isso falou tão profundamente ao meu coração, porque ele não fala apenas sobre destino, ele fala sobre o caminho, sobre o que Deus faz em nós enquanto nós esperamos. Olá, jovens senhoras, eu sou a Manu, e esse aqui é um cantinho onde eu compartilho a vida de forma real, simples e sensível, maternidade, fé, livros, antiguidades e a beleza escondida nos dias comuns. De forma muito sensível, Fernanda, cujo sobrenome eu não consigo pronunciar, compartilha sua própria jornada, incluindo suas 32 tentativas de engravidar e os 3 anos de espera até a chegada de seus filhos gêmeos. Ela nos conduz por uma reflexão que todos nós precisamos ouvir. A vida não acontece apenas quando a promessa se realiza. A vida também acontece no meio do processo, no enquanto isso. Enquanto a resposta não chega, enquanto a cura não vem, enquanto a porta não se abre, enquanto o coração ainda está tentando entender. O livro ele nos convida a olhar para esse espaço que normalmente enxergamos apenas como atraso ou sofrimento, esse tempo de espera, e perceber que Deus continua presente nele. O livro despertou em mim, durante a leitura, muitas coisas. Eu me peguei voltando àquele período tão delicado da minha vida. Eu lembrei, sabe, das noites em que eu acordava assustada, das crises de ansiedade, dos pensamentos que insistiam em correr para cenários sempre difíceis. Eu lembrei do medo de perder o meu marido, do desejo de proteger os meus filhos, da sensação de fragilidade, e lendo esse livro eu percebi algo muito, muito bonito. Eu passei tanto tempo esperando que tudo voltasse ao normal que eu quase deixei de enxergar tudo que Deus estava fazendo naquele processo, porque Deus não estava apenas cuidando do futuro, Ele estava cuidando de mim. E esse livro ele me deu 3 grandes aprendizados. O primeiro, que o enquanto isso não é tempo perdido. Essa foi a primeira lição. Nós costumamos viver olhando para a próxima resposta, para a próxima conquista, para a próxima fase, mas Deus também trabalha nos intervalos, nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que parece que nada está acontecendo. Deus está ali. O livro, ele me lembrou que o crescimento mais profundo geralmente acontece longe dos holofotes. A segunda lição é que a fé não elimina o medo. E essa parte me tocou muito porque durante muito tempo eu achei que sentir medo era sinal de pouca fé, mas não é. Eu tinha medo, eu tinha ansiedade, eu tinha preocupações e ainda assim Deus estava comigo. A verdadeira fé não é a ausência do medo, é continuar confiando apesar dele. A terceira lição é que Deus cuida de nós enquanto nós esperamos. Talvez essa tenha sido a mensagem mais acolhedora para mim. Nós olhamos para a espera e pensamos apenas naquilo que ainda não chegou, mas Deus olha para quem nós estamos nos tornando enquanto esperamos as respostas, enquanto nós lidamos com as incertezas, enquanto eu cuidava dos meus filhos e tentava seguir a rotina. Deus estava me sustentando um dia de cada vez. E por que eu acho que esse livro conversa tanto com a maternidade? Porque mães vivem esperando. Esperamos resultados, esperamos crescimento, esperamos diagnósticos, esperamos fases difíceis passarem, esperamos respostas para perguntas que ninguém consegue responder. E fazemos tudo isso enquanto continuamos colocando comida na mesa, organizando a rotina, ajudando nas tarefas da escola e tentando manter o coração em dia. Por isso eu gostei tanto dessa leitura. Ela fala com mulheres reais, mulheres cansadas, mulheres que amam a Deus, mulheres que às vezes choram, escondidas, mulheres que seguem em frente, mesmo sem entender tudo. Se eu for dizer o que eu mais gostei nesse livro, eu diria que a escrita da Fernanda tem algo muito acolhedor, sabe? É como uma conversa entre amigas, sem fórmulas prontas, sem promessas fáceis,
sem espiritualidade superficial. Ela nos lembra que Deus não está apenas no milagre, Ele também está na espera, e isso muda completamente a forma como nós enxergamos os processos da vida. No final da leitura desse livro, eu fiquei pensando em quantas vezes nós queremos pular direto para o capítulo da resposta, né? Mas Deus também escreve histórias bonitas nos capítulos de espera. O infarto do meu marido não foi algo que eu escolhi viver, mas olhando para trás eu consigo enxergar a fidelidade de Deus em cada detalhe daquele processo. Não porque foi fácil, pelo contrário, mas porque Ele estava presente. Se eu pudesse resumir enquanto isso em uma frase seria: a espera não é um corredor vazio entre nós e Deus. É um lugar onde Ele caminha ao nosso lado. E talvez, se você está vivendo enquanto isso na sua vida, uma oração sem resposta, uma preocupação constante, um medo silencioso, talvez esse livro converse com você no momento certo. Porque Deus, Ele não está apenas no que você espera. Ele também está no enquanto isso. Obrigada por compartilhar esse momento entre fé e livros comigo. Espero que essa conversa tenha aquecido o seu coração e deixado uma boa reflexão para os seus dias. Que Deus te abençoe, um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.